Porque Já eles não estava vão aqui. dar oportunidade para um estrangeiro, né? Para a Itália, a questão da idade, para mim, era muito tranquilo. Eu tinha preocupação se eu continuasse no Brasil. No Brasil, talvez isso seria um problema para uma transição de carreira, uma transição de empresa, de companhia, né? E até mesmo pelo nível hierárquico que eu ocupava, né? E hoje com tantos jovens, né? Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Essa é uma live que faz parte do Descobrindo a Profissão. O tema de hoje, né? O profissional de hoje vai falar sobre coordenador de enfermagem. Esse é um programa que tem como objetivo você entender o dia a dia de um profissional aqui na Itália, e entender o que você precisa fazer para atuar na tua área aqui na Itália. Então vamos lá. Antes da gente começar, né, com a entrevista, eu queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal te conhecer. Ok, vamos lá. Eu sou Vanderlei Pupi, né? Eu sou brasileiro, sou graduado em enfermagem no ano de 2004. Nossa, muito Fui, tempo. sou especialista em enfermagem em terapia intensiva. Depois a minha vida foi conduzida para o serviço de gestão em enfermagem propriamente dita. Eu fiz um curso de especialização em gestão de serviços de enfermagem. Depois, eu fiz um MBA executivo em saúde e depois gestão em negócio para entender bem o business, né? Quando eu me formei em 2004, era um desejo de já imigrar, e era a Itália, né? De conhecer a Itália, de viver na Itália. E assim foi. Eu fiz minha carreira, naquele momento não era um momento propício, né? Eu acho que tudo tem a hora certa. Eu desenvolvi a minha carreira no Brasil, né? Trabalhei em alguns hospitais, em uma grande companhia de hospitais privados do Brasil. E minha carreira enquanto enfermeiro assistencial, né? Eu assisti paciente desde a neonatologia até até os pacientes adulto e idoso. Então, fiz todo um percurso. Primeiro assistencial e depois um percurso De aí coordenação. de coordenação e de gestão. Eu gerenciei hospital de 300 leitos, de 12 andares, participei de construção de hospitais, expansão de hospitais, fiz gestão de mais de uma unidade, Eu estava e aí, respondendo, porque perguntaram ok, se vai ok, ficar ok, gravado, ok, porque o que ok, acontece? Os enfermeiros estão todos de plantão. todos de plantão, exato, exato. Maria, vai ficar gravado, você consegue assistir depois. Obviamente, quem está aqui tem o privilégio de fazer pergunta ao vivo, né? Mas, enfim, assiste depois. Então, Desculpa, então esse é o Vanderlei. Eu tive a oportunidade de dar aulas em cursos livres no Brasil, em curso de especialização, a nível lato sensu. Tive uma carreira bastante sólida enquanto enfermeiro brasileiro no meu país. E aí veio a decisão de imigrar depois de 23 anos na mesma empresa, depois de 20 anos com, eu sempre brinco, né? Eu sempre digo 20 anos com o mesmo capo, né? chefe. É, com o mesmo chefe, e aos 50 anos eu decidi fazer a transição de carreira. 50 anos, né? E vou falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu recebo muitas perguntas. Marcelo, eu já passei dos 40 e parece que a vida acabou, né? Parece que depois dos 40 você não pode fazer mais nada. Seja sincero, obviamente ser sincero, né? Mas enfim, porque essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu não me lembro desse tema ter aparecido na nossa consultoria. Você se preocupou com a tua idade em algum momento? Não, eu não tinha, eu tinha preocupação se eu continuasse no Brasil, né? Se eu continuasse no
Brasil, talvez isso seria um problema para uma transição de carreira, uma transição de empresa, de companhia, né? E até mesmo pelo nível hierárquico que eu ocupava, né? E hoje com tantos jovens, né? Mas para a Itália, a questão da idade para mim era muito tranquilo, Perfeito. Então, né? Eu não você não tive essa chegou. preocupação. Ótimo. Então, você não chegou a pensar, será que? Então, mais uma prova que é possível, né? Porque essa é uma dúvida que todo mundo tem, até porque no Brasil. Eu recebo muitos feedbacks, né, de pessoas que às vezes acabam mudando de trabalho, trocando de trabalho e tem uma dificuldade imensa de continuar trabalhando lá. Então vamos lá, vamos pro nosso passo a passo. Então hoje eu estou aqui com o Vanderlei. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui, porque eu acompanhei ele. A gente fez um percurso de consultoria individual e essa informação que eu vou dar já mostra o esforço. A gente fazia a consultoria às 5 horas da manhã do Brasil. E ele era sustentado com um cafezinho, né, para dizer olá. Então, assim, é muita vontade. Eu acho que é importante também. Você chegou aqui, né? Esse ano teve reconhecimento, um mês depois já estava trabalhando. Então, tem um resultado muito grande, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse percurso de preparação, né? Porque o resultado ele vem, mas a gente tem que se preparar. Então, vamos começar já do Brasil, né? O que que você fez no Brasil? Como foi o teu percurso de preparação? Daí você pode falar um pouco seja da nossa consultoria, que é importante, o que que a gente fez, mas também é importante o reconhecimento Toda a trajetória. profissional. Exato, tipo, o reconhecimento profissional também, porque esse é um grande tabu. Dá para começar do Brasil? Enfim, então vamos falar um pouco da preparação do Brasil, porque ela te deu velocidade aqui. Ok. Quando eu decidi, né, eu já tinha ocupado esse nível hierárquico dentro da companhia, e eu decidi fazer uma transição de carreira, né, e aí eu decidi ir, imigrar, né, e vir para sair do meu país e iniciar do zero. É, como eu tinha uma situação confortável e estável, né, eu me lembro que eu dizia muito para você, né, não pode dar errado, né, tem que dar certo. E Assim, aí eu fiz todo um sem plano percurso. B. Bom, Então, mas a gente está aqui sem plano B, a gente só tem o A mesmo. quando eu decidi que eu iria imigrar, né, e aí eu comecei primeiro a pesquisar, e aí eu consegui entrar no site do Ministério da Saúde e fazer toda a pesquisa. Então, é, nós sabemos que hoje é possível trabalhar na Itália pelo decreto devido à pandemia que vai até 2025. Quando eu decidi migrar, eu decidi não fazer um caminho. Eu fiz um caminho, acho que bem diferente de que muitos brasileiros, que muitos colegas enfermeiros brasileiros fazem. Então, primeira coisa não quero trabalhar pelo decreto Covid, porque eu estou trocando 23 anos de companhia para iniciar do zero. E outro decreto, ele pode acabar. Né? Então, para mim, isso era uma insegurança, que qualquer mudança do decreto, né, e que isso se revoga muito fácil, eu decidi que não, eu faria o reconhecimento. E aí eu comecei a fazer as pesquisas e eu me lembro que eu conversava com muitos brasileiros que já estavam alguns estavam na Itália e diziam que era impossível fazer o reconhecimento. A Bom, gente eu fui ama essa muito palavra, né? insistente. A gente ama a palavra impossível, né? Então vamos lá. Exato, eu sou muito motivada a desafios, né? E aí eu entrei em contato com o Ministério da Saúde, com o Departamento de Reconhecimento das áreas sanitárias, né, em o qual a enfermagem faz parte. Falei com a responsável pelo departamento, mandei um e-mail, e aí eu fiz todo um histórico. Né? E aí verifiquei todos os documentos, e aí precisava da marca da bolo. Né? Em Itália se precisa muito da marca da bolo. E aí era a primeira Obstáculo. barreira, né? E aí o que eu fiz? Com esse e-mail, eu solicitei ao responsável
é uma forma de poder fazer o pagamento. Aí fiz o pagamento da taxa através de bonífico bancário para o Ministério da Saúde, enviei todos os meus documentos, eu fui lá, eu fiz a declaração de valor, cumpri primeiro todo o rito da declaração de valor junto ao consulado, Italiana junto ao do consulado Brasil. italiano. Deixa eu só É, fazer um resumo, porque o pessoal tem muita gente que entrou agora. ok, ok. Ele está falando sobre o reconhecimento profissional de enfermagem e os passos que ele deu ainda do Brasil. E é importante a gente especificar uma coisa: sem cidadania italiana, porque naquela época você não tinha. Sem Então cidadania era italiana. brasileiro, vivendo no Brasil e conversando com o Ministério Exato, da Saúde aqui. exato. E aí eu fiz todo, então, o percurso junto ao consulado italiano em São Paulo, e aí imposta a declaração de valor, com todos os documentos traduzidos e apostilados, né, eu encaminhei para o Ministério da Saúde italiano, né, e eu acho, e todo mundo dizia, você não vai conseguir, porque a gente está aqui, está esperando há 2 anos, eu estou aqui, já tem mais de um ano, eles não respondem. Eu não posso dizer absolutamente nada do Ministério do Serviço Público italiano. Ele é um processo longo, ele é um processo longo. O processo demorou exatamente quase praticamente 350, 360 dias, ou seja, um ano, né? E mensalmente eu solicitava ao Ministério da Saúde a posição e o status do meu processo. Todo mundo diz mas o Ministério não responde. Eu não posso reclamar. O Ministério sempre E respondeu. respondeu. Olha, nós estamos agora avaliando os processos, tá? Olha, seu processo Eles agora disseram, então, gente, passa. vamos aprovar, porque a gente não quer mais receber esse e-mail mensal. Uma coisa muito engraçada não, né? Eu procurei montar o meu processo com nível de detalhamento para que não deixasse dúvida nenhuma Isso, para quem vai analisar, né? Eu acho que isso é um isso. ponto importante. E, por exemplo, você sabe que o Ministério da Saúde, ele requisita 4.600 horas, né? Eu consegui validar com menos. Não faltava tantas horas, e aí eu consegui descrever todas as atividades acadêmicas, extra-acadêmicas, toda a parte de estágio curricular, extracurricular, enfim, todas as atividades que eu exercia enquanto enfermeiro no Brasil, assim, preparação e administração de medicamentos, punção venosa, enfim, todo um detalhe do detalhe. Eu acho que isso facilitou muito Mas é esse claro, processo. se a gente está fazendo um processo de reconhecimento, a gente não pode fazer um processo desorganizado e o outro vai entender. Não vai entender. Não, isso é todos os processos burocráticos, né? Então, aqui eu comecei, né? Eu não sou italiana, então eu tive que fazer vários processos para, primeiro, obter, né, o permesso soggiorno, depois, o permesso soggiorno per motivi di Sim, lavoro e o último é a carta de soggiorno. Eu sempre fiz todo esse processo, mas eu levava o óbvio, o não óbvio, o provável, o não provável, além da lista de documentos. Então, quando a gente quer um processo, eu quero trabalhar na Itália. É burocrático. Então, se você tem uma profissão reconhecida como a sim. profissão de enfermeiro, é possível reconhecer, mas você tem que fazer tudo certinho. Ok. E como foi aí? Você falou depois do ano, eles aprovaram. Depois de um ano, eles aprovaram. E aí, quando o meu diploma foi reconhecido, aí eu falei com o meu chefe, agora eu preciso ser liberado, né? E eu também tinha consciência que a gente tem que você precisa movimentar porque outras pessoas também se movimentem, né? Eu acho que é essa dinâmica, né? E aí eu conversei com ele, e aí eu decidi, eu recebi a resposta, eu enviei meu processo dia 3 de julho de 22,
e recebi a resposta 27 de julho de Que a 2023. gente, inclusive, Aí está eu no falei com o meu chefe, processo de consultoria que você é, me mostrou. isso, exatamente. Aí eu falei com o meu chefe, eu estava fazendo a inauguração de um grande hospital de 12 andares, de 300 leitos, concluí todo esse processo, depois de 6 meses de operação do hospital, eu cheguei na Itália finalzinho do ano passado. E aí, como requisito, depois do reconhecimento, o Ministério da Saúde, ele requer que você faça a inscrição é, na ordem dos enfermeiros, né, na OP, na Ordem dos Profissionais de Enfermeirística na Itália. Eu morava na província de Pavia e solicitei a Pavia para realizar o exame na província de Torino, na cidade de Torino. E aí é um exame de validação e conhecimento da língua italiana, ele pega uma parte de conhecimento linguístico, técnico, não técnico e também de legislação italiana, né? Então, eu acordava lendo, lendo e ia dormir lendo, Lendo. né? Então, assim, eu me dediquei. E a comissão, ela era composta por quatro enfermeiros e uma professora de italiano da Universidade de Torino. Então, assim, foi um exame bastante. Mas que no final foi tranquilo, porque eu me preparei, né? E quando eu decidi que seria a Itália, que eu iria vir para a Itália, quando eu fazia o processo de reconhecimento, eu estava estudando o italiano, não é? Eu Uhum. já comecei a estudar o italiano. Eu acho que uma grande sacada é você ter conhecimento do idioma, Que eu né? repito aqui everyday. Eu estou falando aqui todos os dias, E né? mesmo tendo conhecimento, quando eu cheguei, ainda eu senti Mas alguma é óbvio, dificuldade. porque aqui a gente viver na Itália é diferente de se estudar no livro, né? Mas quando você tem uma base, aquilo que eu sempre falo, quando você tem uma base, você desenrola e desenvolve muito rápido, porque você já tem uma base Exato, gramatical, exato. você só precisa aprender, nesse caso, como eles falam aqui, o léxico técnico. E um detalhe muito importante, Marcela, que eu já havia visto para trabalhar na Itália, entendeu? Então, eu já tinha participado de processos seletivos aqui na Itália, ainda estando no No Brasil, Brasil. né? Eu vim para a Itália com uma nula osta, com permesso, com visto de trabalho, mas eu decidi que, antes de iniciar a minha carreira profissional na Itália, eu desejava concluir todo o processo, inclusive ser inscrito na ordem dos enfermeiros, que é cumprir um requisito legal para o exercício da profissão na Itália. Ou seja, você quis fazer, eu tenho direito à cidadania, por mais que eu tenha um visto, vou fazer a cidadania. Por mais que tenha o decreto, eu quero obter o reconhecimento profissional. Então, isso significa dizer que você não quer problema na vida, não quer perrengue, Exatamente. né? Então, por Eu mais queria que teve outras. estabilidade, né? Exato, por mais que teve outras possibilidades, você falou, ok, que legal que eu tô tendo outras possibilidades, mas eu não quero ter problema. Então eu quero já deixar tudo garantido para sempre, porque depois que você se tornou cidadão, é cidadão, não deixa de ser cidadão. Um visto pode não ser um visto, né? Sim. Pode vencer, anyway. E uma vez o diploma reconhecido, é reconhecido, né? Não, Exato. isso não volta atrás. Exato. Então você falou, vou lá para o certo. Perfeito. Então, esse foi o teu percurso de reconhecimento profissional. Vamos falar um pouco sobre como que a gente se preparou lá. Então, o que que você fez no Brasil com relação à preparação ao mercado? É, seria isso. Quando eu decidi imigrar, né, sair do país, né, e quando a gente decide sair do país, você já fez isso, né, é um reset, né, Marcela, que a gente dá na vida, né? Então, o que eu decidi fazer? Primeira coisa que não, né,
não havia possibilidade de dar errado. Mas você sempre dizia, olha, a gente também precisa do plano B, né? Que se não vai aqui, vai aqui. Né? Se não der certo dessa forma, nós tentamos de outra. E aí eu encontrei o seu perfil, né? Participando de grupos de brasileiros na Itália, eu conversava com muita gente, né? E durante também meu processo de reconhecimento, eu procurei um enfermeiro que pudesse me eu fiz um período, acho que praticamente uns 3 meses de aula, para entender um pouco do sistema sanitário italiano, que é muito Sim, diferente do sim, Brasil, né? É muito diferente, sim. é muito diferente do Brasil. Até para entender um pouco da terminologia técnica, como é que se comportam os enfermeiros, como é a relação médico-enfermeiro, enfermeiro-paciente, como é a carreira do enfermeiro. E ele era um enfermeiro jovem que trabalhava no sul da Itália e, consequentemente, eu aprendia a língua, né? Então, eu já estava fazendo aula com 2 professores, né? E aí tinha você como consultora de carreira, né, para transição de carreira, como é que eu apresentaria o meu currículo na Itália, como eu faria isso no LinkedIn, né? E, paralelamente, eu também fiz um acompanhamento psicológico, porque quem imigra sabe que às vezes que passa pelo luto imigratório, e assim, não tinha oportunidade para ficar depresso, como dizem os italianos, Uhum. né? Não Eu tem muito precisava tempo, né? chegar aqui e estar bem. Então, eu fiz um investimento, Muito legal que você sem falou dúvida. isso, porque isso eu sempre falo para as pessoas. Mudar de país, que essa é uma frase que com certeza você já ouviu falar, mudar de país não é como mudar de roupa. Inclusive, hoje eu falei com uma futura cliente sobre essa preparação. A preparação ela também precisa ser mental. Por isso que quem está nessa live desde o começo entendeu que o nome Vanderlei e perrengue na mesma frase não dá. Não dá. Porque você fez Exato. de tudo para. Vai acontecer imprevisto. Previsto acontece. Mas você fez de tudo para se preparar para que seja o mais fluido possível. Então, sim, a gente fez, né? Currículo, carta de apresentação, LinkedIn, preparação para entrevista de emprego. Você É, já começou a procurar? Pode falar. quando eu já vim com nível B1, entendeu? Já fiz o exame de proficiência B1, estava estudando e agora eu fiz nível B2 pela Universidade de Perugia. Ótimo, ótimo. E você chegou quando aqui? Eu cheguei 7 de novembro, final do ano praticamente, né? Aí eu tinha decidido, como eu estava um longo período sem férias no Brasil, eu estava trabalhando praticamente 2 anos aí sem Fevereiro férias, desse ano. direto. Desculpa, fevereiro desse ano, 2024. Não, 23, novembro de 23. Ok, Finalzinho ok, de desculpa. novembro, É porque eu aí ouvi eu errado. decidi um período de descanso, né? E aí, assim, janeiro, depois do dia 15 de janeiro, que aí eu comecei a movimentar as coisas para trabalhar. Então, assim, eu tirei um período de férias, e assim, aí toda a parte profissional, ela iniciou depois do dia 15 de janeiro. Então, assim, do ponto de vista profissional, minha vida começou a ser ativada a partir do ano de 2024, depois da segunda quinzena de janeiro. Perfeito. Ali você começou a estudar. Em fevereiro, obteve o reconhecimento profissional. Sim, E vamos agora, quando você começou a trabalhar, como foi o processo de seleção? Já vamos para a segunda parte, que é efetivamente o ok, trabalho. ok. Aí eu fiz. Então, uma vez inscrito na ordem, aprovado, né, uma vez aprovado no exame, né, eles te dão o retorno na hora, você faz o exame escrito, depois o exame tem a parte de sustentação oral. Uma vez aprovado, eu fiz a inscrição na ordem dos enfermeiros, eu sou inscrito na província de Pavia, e isso em março, e aí eu comecei a enviar o meu currículo para
E uma coisa muito importante que você dizia, Vanderlei, você tem condições de conseguir um emprego pelo seu nível enquanto coordenador. Eu achava que isso não Ela sei não se tá isso vai otimista. rolar, né? Ela Porque eles tá não muito vão dar otimista. oportunidade para um estrangeiro, né? Porque eu sou estrangeiro, né? Sou brasileiro. E, e aí eu comecei a mandar os currículos, né? Eu mandei para uma empresa e eles me chamaram, né? Como eles chamam, eles fazem primeiro uma entrevista, um colóquio consultivo por telefone, né? Para ver um pouco, acho, Exato. do seu perfil, pra ver um pouco do seu perfil. Depois eu fui para a entrevista presencial. Depois eu passei por uma outra consultora, era uma consultora desta empresa, aí para validação da parte, toda da parte técnica e de gestão, porque eu iria assumir um cargo de coordenação dentro dessa empresa. E como era um partner, né, um parceiro importante para a empresa, eles gostariam de alguém com um bom nível, enfim. Né? E aí eu fiz a entrevista com o diretor administrativo, com psicóloga de recursos humanos e como essa diretora de enfermagem, diretora assistencial, né? Assim, uma enfermeira com know-how, um conhecimento muito grande. Isso foi em que mês? Aí foi início do mês de março. Início do mês de março. Ok. Você começou o processo seletivo aí como coordenador de Como coordenador de enfermagem. enfermagem, né? Que é. Eu já até, nesse meio de tempo, eu até havia passado num concurso na província de Sondrio, num concurso temporário, eu havia passado num concurso de Sondrio, aí era um concurso público, né, com todas as fases, validação de título, aquela coisa toda de concurso público, né, que era aberto para estrangeiros, mas aí era para fazer assistência, e eu decidi, mesmo eles pagando um valor até bastante, era considerável, né, porque eu já estava um tempinho sem trabalhar, mas eu preferi, optei por acreditar no foco, né, que a gente direcionou todo. Não, é possível você conseguir um cargo Coordenador. de gestão. E assim Exato. foi. Coordenador de italianos. Sim, mas eu vim para coordenar. Então, na minha equipe tem italianos, né? Hoje eu chefio enfermeiros italianos que foram capossalas, que foram coordenadores de serviço. Né, hoje eu coordeno, então, enfermeiros italianos, enfermeiros romenos, enfermeiros brasileiros. E profissional auxiliares, aí a maior parte é italiano, e profissionais africanos, e tinha um francês, tem um francês na equipe. Então, E por que que eu aí, estou dizendo? essa empresa, esse departamento é algo também diferente do que eu estava habituado a montar, abrir hospitais no Brasil, né? Mas era para fazer a abertura de um departamento, né? Então Para tinha que que fazer abrir toda a um interface. hospital, né? Para que abrir o hospital? Que é o É, departamento. mas era uma área bastante diferente, era a área de fisiatria, de reabilitação, não era algo que eu estava tão habituado a fazer. Aí eu Até porque fiz aqui a gente esse, tem processos, inclusive, importante dizer, processos diferentes, né? Até de muito legislação, de normativa, diferente. A né? sanitária da Itália é muito diversa do Brasil. Pois é, então, obviamente, para todo mundo tem um processo de adaptação, mas aquilo que a gente está dizendo aqui é que é possível. Você mudar de empresa no Brasil, você vai precisar se adaptar para a empresa, cultura, etc. Então, e antes eu falei, coordenando italianos, porque muitas vezes as pessoas têm medo de trabalhar com italianos.
trabalhar, até parece que os italianos mordem, não mordem, eles comem pizza, sim, né? Até parece que os italianos mordem, então como que eu, né, ao último da fila do pão, vou estar... Gente, se você sabe fazer, você é competente, faz parte aí do teu processo, why not? Por que não? Por que não contrataria? Ah, vamos é, lá, você... assim, a minha adaptação com toda essa questão cultural, né, de diversas etnias, né, de diversos países, e chefiar italianos, eu tinha, né, um certo receio, né, como é que será que eles vão me receber, né, como é que vai ser? E assim, e foi uma relação, é uma relação muito saudável, tem uma relação muito saudável. Hoje mesmo, o diretor de recursos humanos foi uma unidade que eu estou fazendo um serviço, porque eu já comecei a passear na Itália, entendeu? Já não estou mais presa a uma unidade Aham. só. E aí os auxiliares, né, italianos, os profissionais, acho que está passando uma ambulância, deve estar Mas pegando o tá no som. tema, Não? porque a gente está falando de quê? De enfermagem. Então, inclusive, fui eu que Exato. contratei. Fui eu que contratei a ambulância para sair, para criar todo esse clima. Ele Mas não tá tinha interferindo já. na tua voz, não. Dá para ouvir. Tá bem alto, mas dá para ouvir. Dá para ouvir você. Até ficar Pronto. temático. Exato, exato, exatamente. E aí os funcionários estavam falando, né, para esse diretor de RH, que a adaptação, né, como é que foi. E eu procurei, assim, ter um clima muito agradável, né, e eu tenho uma boa relação com eles, né, assim, Ótimo, ótimo. muito, muito boa. Me fala aí um E eu pouco. Vamos... também tive uma Vai. chefe muito boa, porque às vezes, o pessoal às vezes reclama muito do italiano, né? Do chefe, do capo italiano. Eu não tive uma experiência ruim, uma experiência muito pelo contrário. Eu me orgulho muito de dizer que eu trabalhei com a Frederica, uma enfermeira, que agora foi aposentou, né? Foi em pensione, né? Como ela disse, e que ela optou finalizar a carreira dela na Itália, até porque ela, né, 62 anos, e não, olha, agora chega. Eu falei assim, Frederica, falava, né, Frederica, mas agora que eu estou chegando, não, não, mas você tem toda uma carreira agora pela frente Imagina, ela na falou, você Itália. acabou de nascer com 50 anos, entendeu? Você já tem uma carreira. Exato, exatamente. Então tá, me fala agora. Você falou, então, Marcelo, tipo, o meu chefe, a minha chefe, né, foi maravilhosa, né? Eu coordenando não só italianos, mas um grupo multicultural. Me sinto muito bem. Vamos falar um pouco das diferenças. O que que você achou? Eu gosto de utilizar a categoria estranho, né? Porque toda vez quando a gente vai para uma cultura nova, às vezes a gente, mas para que beber tanto café? Gente, para que beber tanto café? Né? É um exemplo. Então, você teve alguma coisa que você estranhou aqui trabalhando? Gente, isso daqui realmente é muito estranho. Tipo, eu nunca vi no Brasil, ou um procedimento que, inclusive, eu não sei se chega ao teu caso, mas teve uma enfermeira que eu entrevistei, ela trabalhava numa casa de idosos. Acho que tem um nome específico para isso. E ela chegou lá e falou: vamos dar banho em todo mundo, né? Chegou assim: vamos dar banho para todo mundo. Tinha turno. E eles tomavam banho uma vez por semana. E ela se assustou, né? Essa é a realidade dela. Tem alguma coisa estranha, seja pro positivo, ou estranha mesmo? Essa é uma realidade italiana, né? A questão cultural do banho, né? E aí falando do idoso, né? Realmente eles tomam banho É uma vez real por isso. semana, né? É real. É Nesse real. E é uma questão calor também? cultural, né? Nesse calor tambem? Nesse calor? No calor também. No calor também. A gente ignora, é uma questão Eles fazem cultural, gente. higiene, né? Porque então, eu fiz estou fazendo, eu preparei esse departamento para fisiatria. Depois eles me desviaram para auxiliar
no mesmo parceiro, num departamento para auxiliar no departamento de autista, coisas bem diferentes do que eu havia feito no Brasil, né? Aí ajudei a estruturar toda a interface com o partner, com diretoria médica, diretoria sanitária, né, com presidência de hospitais italianos. Eu falava assim, meu Deus. Você tá feliz? Não, eu estou bastante feliz, assim, eles reconhecem essa qualidade do meu trabalho, né? Hoje, tanto que eu estava falando com o gerente com o diretor de recursos humanos, né? Aí eles assumiram uma unidade, porque aqui a terceirização é muito forte na Itália, né, Marcelo? Eu acho que na Europa como um todo. E eu presto serviço para uma empresa que assume esses departamentos público-privado, tem grandes parceiros aí, e aí eles assumiram uma residência sanitária de idosos, né, uma residência, e eles estavam com algumas dificuldades em termos de como fazer, de como desenvolver aí toda essa integração, né, da terceirização. E aí eu fui para frente deste. E aí, engraçado, né? Porque era uma profissional italiana, né? Que estava à frente deste contrato. Mas aí não estava fluindo, e aí eles me requisitaram primeiro para auxiliar, né? E aí eu acabei assumindo, estou fazendo temporariamente toda essa implantação, né? Então, assim, eu tenho reporte com proprietários da empresa, né? Com a diretoria da minha empresa, com diretoria sanitária. E quando você demonstra conhecimento, né, e você vai quebrando toda a barreira, né? Porque a decisão na Itália é muito centrada no médico, diferente do Brasil, que é muito multidisciplinar. Disciplinar. Mas nós, enfermeiros brasileiros, nós estudamos muito, nós saímos muito à frente dos italianos, né? Tanto que durante meu processo, quando a psicóloga de recrutamento viu, ela falou assim, olha, da parte acadêmica, da parte de estudo, você não precisa dizer nada, né? Conta sobre a tua trajetória, o que você fez, Então, né? Enfim. teve também uma outra psicóloga, foi contratada por você, que já tinha dito para você. Olha o teu percurso. O brasileiro É, estuda muito. quando ela pegou o meu currículo na mão, na frente estava entrando inclusive o diretor administrativo, ela falou assim, olha, conta a sua experiência, porque sua trajetória de desenvolvimento profissional, acadêmico, Tá nós já óbvio. conseguimos verificar aqui. Exato. E que daí é importante utilizar o quê? As palavras-chave. Então, Utilizar as palavras-chave. se você faz uma tradução literal, aquilo que eu sempre repito, se você faz uma tradução literal, inclusive do seu percurso de estudo, o italiano vai ler e não vai entender nada. Ele vai ver Exato. que você fez um monte de curso sem significado nenhum. Então, escrever com a mentalidade e conhecendo o contexto na Itália faz a diferença, né? Então, isso só para. Porque, por exemplo, se você usa gerente de enfermagem, por exemplo, né, que foi um dos cargos que eu ocupei no Brasil, aqui não tem essa figura gerente de enfermagem, né? Exato. Então você precisa fazer a tradução corretamente, porque senão eles não vão entender, eles podem associar isso a um outro cargo, né? Exatamente, aquilo que eu chamo de contextualização. Então, que em muitas vezes em outras linguagens eles chamam localização, ao invés de usar tradução. Eu repito e falo mil vezes, a tradução ela é errada. Se você traduzir o seu currículo, ele vai estar escrito em italiano, o pessoal lê e não entende. Então, é Exato. importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas erram muito. As pessoas, geralmente, no processo de procura de emprego, a gente tem dois momentos onde tem dois erros bem fundamentais. O primeiro é o currículo. Todo mundo Sim. acha, eu vou pagar um tradutor, meu. Não, não é traduzir. Acabou de explicar que não é traduzir.
Não é traduzir. E também a segunda coisa, o segundo momento de atenção é entender as vagas, que a gente também trabalhou sobre isso. Sim, Porque com muitas vezes, como certeza. as vagas elas são construídas de uma forma diferente, seja em termos de cargos, porque os cargos, você já chegou aqui na Itália com o nome do cargozinho italiano que você Sim, estava apto para trabalhar. sim. Então, se a gente não sabe, né, o que que é, e a gente vai aí, joga o currículo para todo lugar, a gente perde recurso, tempo, etc. E ninguém chama, a gente se frustra e fala mal do mercado de trabalho italiano. Então, esses são os dois momentos importantes. Todos os outros são, mas esses são os dois momentos que eu observo que as pessoas erram mais. E que, inclusive, aproveito, já que eu estou nessa fala, para dar um aviso. No início de agosto vai ter uma masterclass que se chama Jornada ao Trabalho na Itália. Ali eu vou falar sobre o passo a passo que você precisa dar para trabalhar na tua área aqui na Itália. Para se inscrever nessa masterclass gratuita, você pode se inscrever no link da bio. Marcela, não achei, você vai achar. Se não achou, me escreve no direct, caso você continue. Então, vamos lá. Então, você está numa posição, vou dizer, de gerência, de gestão, de implementação, né, de serviços, De no caso, serviço. um departamento. Ah, vários, na verdade, você contou vários, então é um cargo de responsabilidade. É, uma curiosidade, tem alguma coisa que você falou, poxa, eu queria falar para eles, dar essa informação, porque eu acho que vai ser útil para quem está querendo trabalhar aqui na Itália ou na área da enfermagem, ou trabalhar. Claro que o tema hoje é enfermagem, né? Trabalhar no geral, tem alguma coisa que você, por ter passado, vivido, você viveu, né? Você diz assim, poxa, eu quero dar esse presente de informação. Eu acho que assim, é uma coisa muito importante, e depois quando você chega, né, eu sempre entendi carreira profissional como negócio, né? Carreira profissional e negócio, ele tem que ser muito bem feito, né? Porque senão você leva a prejuízo, Mas é claro. né? E que desculpa, no Brasil a gente tem essa associação, trabalho vira tudo, né? Trabalho vira amigo, vira confraternização, vira o pessoal. Aqui na Itália Sim. não. Aqui, Não, aqui não, na não. Itália não. Então, muitas vezes a gente vem com essa mentalidade. Chega aqui, é um problema, porque o Exato. italiano tem uma mentalidade muito objetiva. Você tem os requisitos, a gente contrata você. Você não tem os requisitos, a gente não contrata, né? Exatamente, é isso Então, mesmo. que bom que você já tinha isso, né? Você falou que você sempre teve, viu a carreira como é o meu negócio. Como negócio, exatamente. E até quando eles me pediram para ir para essa unidade para auxiliar, né? Porque, não, não dá, eu acho que esse contrato não sei se vai rolar, e eu, não, deixa esse contrato que eu assumo, né? E se eu puder ajudar de alguma forma. E aí eu fui falando com diretora sanitária, fui falando com o diretor administrativo, né? E fazendo aí, fiquei durante uma semana para fazer um diagnóstico. Eu encarei isso como a oportunidade de mostrar todo o meu approach, né? Tudo aquilo que falta às vezes para o enfermeiro Atitude, né? italiano, Tua entendeu? É, pegada. isso, por exemplo, quando eu tinha falado com o diretor administrativo e diretor de recursos humanos, né? Eu posso fazer, né? Eles queriam falar comigo em reunião, né? Eu posso fazer uma apresentação? Enfim, eu fiz a apresentação, né? Uma apresentação em PowerPoint, até para deixar muito objetivo, até para não me perder na fala, porque por mais que você fale o italiano, tem questões que são muito técnicas, tem termos próprios para serem utilizados, né? Uma coisa que às vezes a gente fala pode soar de uma outra maneira para o estrangeiro, né, Marcelo? Eu sempre tenho essa é, preocupação. E aí eu fiz uma apresentação, né? Porque um dos proprietários da empresa me chamou no sábado, né? Era 3 horas da tarde. Vanderlei, é possível a gente se reunir, né, na segunda-feira? Enfim, aí eu fiz a apresentação
E hoje o diretor de recursos humanos disse, Vanderlei, nós liberamos tudo o que você pediu. Nós liberamos tudo o que você pediu. Normalmente nós não fazemos isso. E aí, Mas realmente, inclusive melhoria para os profissionais italianos, entendeu? então, você é a prova viva que, vamos lá, não é só possível trabalhar na área, como o primeiro trabalho na Itália, ser na área de gerência, vamos sotolinear isso, vamos, né? Deixar, vir para a Itália com 50 anos, né? Fazer o reconhecimento Sim, profissional, trabalhar aqui e não só é possível tudo isso, como também é possível você utilizar como é que eu posso dizer? Não só o teu background, mas também o teu jeito. Teu jeito, vamos dizer assim, brasileiro, sim, né? Então, no sim. Brasil a gente faz uma apresentação. Então, é possível sim você usar, tipo, recursos de comunicação que você já usava no Brasil, né? Então, parabéns. Eu estava habituado a apresentar, fazer apresentações para diretor, para apresentar projeto, né? Então, assim, olha, para assumir esse projeto, eu fiz o diagnóstico, então eu apresentei o diagnóstico e apresentei as propostas, né? O que eu preciso para poder desenvolver esse projeto, né? E tudo que eu coloquei como proposta foi acatado 100%, né? Então, assim, Ótimo. eu fiquei muito, bastante contente, bastante Tem que feliz. ficar mesmo. Tem que ficar feliz, tem que ficar contente. Como eu já falei para você no telefone, e eu vou falar agora, é só o começo. Imagina que você só acabou de chegar aqui na Itália, Eu estou na Itália há 8 meses. né? Acabou de chegar na Itália, tipo, é muito recente. Você tá tendo a oportunidade de falar muito com as pessoas, de ampliar o teu network. E eu já tô vendo aí uma live no futuro, entendeu? Entre a gente, assim, pra gente você contar, gente, ó onde eu tô. Porque você já tá num Marcelo, uma lugar muito outra coisa que legal, mas você você. tem um potencial, que eu sempre falei pra você, né? Muito grande. Então, tudo aquilo que você construiu, a gente não encontra muito fácil. Então, a gente começa. Você já começou muito bem, mas assim, ó. E, por exemplo, o network, né, que como você acabou de dizer, né? Então, por exemplo, quando a Federica aposentou, né, finalizou a carreira dela, ela ofereceu um almoço, né, no restaurante. Mesmo hoje eu moro na província de Novara, e o almoço foi em Varese, né? Eu fui para o almoço, né, para confraternização, só tinham italianos, eu era o único, porque era todos os cargos de gestão, entendeu? Eu era o único brasileiro, mas eu fui muito bem Sem acolhido, dúvida. almoçamos, conversamos, né? A semana passada eu tive a oportunidade de sair para jantar com a psicóloga de recursos humanos, que agora estou fazendo recrutamento não, estou fazendo as entrevistas junto com ela, né? E às vezes acontece de eu fazer entrevista primeiro em português, quando é com brasileiros, né, para validar a parte técnica, e também com profissionais italianos ou de outras nacionalidades, aí nós fomos almoçar, jantar juntos, né? Então, acho que isso também é muito Muito importante, né? E importante. não ter medo, né? Não ter medo de ousar mesmo, né? Acho que nós brasileiros somos bons nessa questão da ousadia, né? E de saber improvisar, né? E a gente Exatamente. consegue detectar muito rápido, eu acho, improvisar rápido. Exato. É, a gente só tem uma vida, né? Tipo, anyway, né? Mas assim, nessa a gente tá vivendo essa. Essa aqui que a gente tá jogando. A gente só tem uma vida. Por que não a gente viver num país que a gente sonhou fazendo aquilo que a gente ama, né? Inclusive vai sair, acho que é Guimarães Rosa, vai sair um post próxima semana, ou essa semana, anyway, vai sair um post que eu vou estar falando exatamente sobre isso. Aquilo que a vida pede da gente, coragem. Uma coisa que você
que uma coisa que você comentou, né? O que mais me estranhou, né? Aqui na Itália e a liberdade de você poder dizer não, não gostei, não quero, não, né? É lógico que tem a forma de dizer, Obviamente. né? E eu acho que isso nós somos muito bons, né? Tanto que eu consegui conquistar os italianos, né? Na forma da relação, do jeito brasileiro De de ser, ser, né? De né? comunicar, de se relacionar. Então, quando o profissional faz aniversário, porque quando eu assumi uma unidade, a primeira unidade, eu falei, pedi para recursos humanos, por favor, pode me enviar um elenco, né, com todas as datas de nascimento, né? Aí, a semana passada, quando nós estávamos jantando, ela me perguntou, mas por quê? Um elenco, uma planilha de Excel com nome, com data de nascimento, né? Aí eu falei, não, porque eu mando uma mensagem, né? De parabéns, de compleano, e um chocolatinho, um chocolato, né? Enfim. Noma, que carinho, né? Tanto que e eles conseguem perceber essa diferença, né? Eu acho que a gente é muito, muito bom nisso. Sem dúvida. Então é E assim, essa isso. liberdade de poder dizer não, sabe? Salva vidas, eu E por mais diria. que eu trabalhe na Itália hoje, eu trabalho um terço, uma outra coisa importante dizer é que eu trabalho um terço do que eu trabalhava no Brasil. Um terço. Eu não tenho dúvida. Um Porque terço. todo mundo Mas me dá esse para os feedback. italianos, eles trabalham muito, né? Não, eu falei assim, não, não, Então, vocês não sabem o que é trabalhar muito. então, a gente tem que dizer a verdade. É o que eu falo para todo mundo. Porque o que que acontece? Eu tenho muitos brasileiros, muitos profissionais que estão praticamente em burnout no Brasil. Então eles dizem assim: eu quero ir para a Itália fazer qualquer coisa, menos fazer aquilo que eu fazia, porque eles associam a carga de trabalho no Brasil. Eu falei, só uma coisinha. Você vir para cá vai ser diferente, né? Você vai vir aqui, gente, é só isso mesmo, só para saber. Essa aqui é a atividade do dia, tem mais nada, não? Porque não significa dizer que eles não trabalham. Eles trabalham, eles são profissionais, eles têm um monte de procedimento, eles são muito atentos. Na área da saúde, eles levam a A sério, sério, a né? questão segurança é A muito questão importante na Itália. segurança, responsabilidade, porque aqui você errou, você paga, tem multa. Então, isso é, né? Então, não é que eu faço tudo. Não, eu vou fazer o meu quadradinho. Mas o ritmo de trabalho não é como no Brasil. Aqui você não tem que surpreender todo mundo. Você tem que trabalhar, né? Que de vez É em uma quando tá A tudo outra coisa, certo, só para surpreender. não me esquecer, né, Marcela, uma outra coisa que aqui na Itália, né, e eu acho que isso deve ser quase em toda a Europa, mas aqui falando da Itália, porque nós estamos falando da Itália, o enfermeiro, ele pode atuar de forma muito, como profissional liberal, entendeu? Muito diferente do Brasil, né? Então, você anda nas cidades, por exemplo, italiana, você vê lá estúdio enfermeirístico, né? Então, eu falo assim, que para quem quer ser enfermeiro na Itália, ele tem uma gama de oportunidades que ele pode seguir. E aqui o enfermeiro tem essa questão como profissional liberal. Agora, por outro lado, é muito sério, né? Como muitas vezes um erro no Brasil pode não dar nada, né? Aqui na Itália, se você errar, você vai ser responsabilizado, se Exatamente. condenado, terá que indenizar, né? Enfim, as coisas aqui são levadas muito a sério, né? Tanto que às vezes eu Exatamente. brinco com o pessoal, gente, eu não quero ser arrestado, né? Eu não quero É ser preso, né? ser preso, Mas é exato. verdade, por isso que eu falei. Que é muito Tem sério a questão da sim, eu segurança, né? aviso É para isso todos que é os o médicos, o pessoal da ponto-chave. saúde que vem para cá, que tem um processo diferente. Então, Vanderlei, eu acho que é isso. É Né? isso, É isso, de verdade, muito obrigada, né, por eu vir aqui agradeço. compartilhar a tua história, mostrar que é É possível, né, possível. com muita preparação. Você começou antes, a gente contou todo o teu percurso, mas é possível sim trabalhar na Itália, na sua área. Obrigado, Marcela. Parabéns! Carreira é um negócio, negócio é investimento para depois gerar Foi o que você lucro. fez. Exato.
Ele investiu tudo. Tinha psicóloga aí para a imigração, né? Tinha outra psicóloga para gestão de carreira. É isso. Exatamente. Não tem como dar errado. Exatamente. Eu estou bastante contente e bastante feliz. E a Itália tem uma série de oportunidades, falando de business, né? Eu penso, acho que tem uma série de coisas. Se você tiver afim, Passando por como, me avisa que a gente toma um cafezinho, não mais às 5 horas da manhã, mas a gente toma ao vivo, tá? ótimo, será um Passando por prazer. aqui, Será um avisa prazer. mesmo, tá Eu estou em bom? Varese, né? Eu estou ali Adoro. perto, na província de Varese, não é tão distante Não é, de. não, é aqui do lado. É, per- Conseguindo, que eu sei que é, você tem um monte para fazer tudo, é conseguindo, a será um gente prazer. toma um cafezinho aqui, tá? Ótimo. Beijão para todo mundo. Outro. Vou salvar a Tchau, live tchau. agora. Tchau, tchau.